como você disse, um comentário no chat era sobre como o Flamengo não é time, o Flamengo é seleção. E vou trazer uma notícia aqui que a gente fez uma apuraçãozinha. O Flamengo fechou a fase de grupos da Libertadores sem repetir o time titular em nenhum jogo. O Flamengo não foi a campo em nenhum jogo com o mesmo time. O Flamengo utilizou 6 escalações diferentes. Isso só prova o elenco que o Flamengo tem e o quanto o investimento foi bem feito e o quanto o investimento está trazendo retorno, porque a gente olha que o Flamengo é o atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores, Supercopa e Recopa, mas a gente tem que reconhecer também todo o trabalho da diretoria de trazer um elenco muito bom para 2020. O Flamengo trouxe inúmeros reforços para 2020 que agregou de forma assim, sem palavras para o elenco. Se não fosse todos os reforços que chegaram em 2020, o Flamengo ia estar numa situação muito complicada agora, recentemente com o surto de Covid. Pedro assumiu um protagonismo absurdo, Thiago Maia, o Pedro Rocha, antes de se lesionar, também vinha tendo uma sequência muito boa. Então, assim, todo o investimento é muito importante, é de suma importância. O Marcos Braz e o Bruno Spindel, que são as pessoas assim que estão à frente, estão de parabéns, tratam tudo com muito carinho, com muita sensibilidade e resolvem tudo da melhor maneira possível. E com isso permite que o Flamengo fecha a fase de grupo sem repetir um time. Isso é uma coisa muito absurda. A gente sempre pensa nos 11 titulares. Todo mundo tem os 11 titulares ideais. Mas o Flamengo está classificado às oitavas de final sem repetir o time. Utilizou inúmeras peças. Então, vou trazer aqui que contra o... Cadê? A gente acabou de fazer, ó. O nosso companheiro da redação, o Agnaldo, ele trouxe que o Flamengo utilizou 11 jogadores da base nessa fase de grupos da Libertadores. Então, assim, além de todo o investimento que o Flamengo trouxe com reforço, o Flamengo utiliza muitas categorias de base. É uma coisa muito importante para o clube e traz super o retorno, Nath. E ainda mais como você sempre fala, gol de cria, quando a gente vê, a gente fica como? Muito feliz, a gente sempre lembra do Rafa, que ele sempre estava com saudade de narrar um gol de cria, e foi o que aconteceu ontem. O Flamengo foi a campo com o Júnior Barranquilla, com um time completamente alternativo, um time recheado de gente da base, e 2 jogadores fizeram os gols. O Tuller e o Lincoln são 2 jogadores formados pela base, além do Bruno Henrique, que foi um grande investimento do Flamengo em 2019. E, ó, o Igor Neves, ele tá sempre online aqui. Ele acabou de trazer a informação que o Flamengo utilizou ao todo, ao longo da fase de grupos da Libertadores, 31 jogadores. Então, o Flamengo rodou bastante o elenco, o famoso rodízio do Domi. Já começou antes com o Jorge Jesus, porque a gente tem que lembrar que foi o Jorge Jesus que começou a fase inicial da Libertadores. Então, até com o Jorge Jesus, o Flamengo tinha um time que era bastante mexido. A gente tem, às vezes, a perspectiva de que não era, mas era sim. Em 2019, o time que entrou a campo, aquela escalação que a gente conhece do goleiro ao ponto esquerda, entrou a campo, se eu não me engano, 7 vezes no ano inteiro. Então, a gente precisa reconhecer o quanto o elenco é importante para o grupo. Um grupo que quer ser campeão tem que ter um elenco. Letícia, eu ainda digo mais, né? Acabou que a gente ainda reforçou aí o elenco para 2020, como você disse, e a gente acabou dando um tiro no escuro, mas que foi muito certo, que foi os meninos que vieram, né? Como você falou, o Pedro, o Thiago Maia, o Pedro Rocha, antes também de se lesionar, como você destacou, foram surpresas, assim, ótimas. O Pedro a gente já sabia que não tinha, né, como dar errado, é um jogador que a gente gosta demais, mas os demais que chegaram agregaram muito, e eu ainda acho que por conta dessa questão da pandemia, o tempo a gente ficou paralisado, e aí agora que tudo voltou e embolou tudo, a gente vivendo essa maratona, um jogo atrás do outro, eu aposto que no final das contas ter elenco vai fazer a diferença, e eu tô apostando muito que isso pode beneficiar o Flamengo quando a temporada chegar ao fim lá em fevereiro de 2021, né? Que a gente sabe que a maioria das competições só acabam ali no comecinho do ano que vem. Então eu acho que isso vai fazer muita diferença. E aí agora, depois do jogo contra o Palmeiras, que a gente utilizou os meninos da base e a maioria deles deu muito certo, surpreenderam, só reforça o quanto é importante realmente ter o elenco, e isso pode fazer diferença no final com essa maratona de jogos que a gente está tendo, porque o Flamengo, além de um excelente time titular, praticamente tem um time titular no banco de reservas, né? Então isso não é para qualquer clube. Não, e a gente ainda precisa destacar que o Flamengo fará 3 competições simultâneas a partir de outubro, né? O Flamengo já disputa o Campeonato Brasileiro, já disputa a Libertadores, vai entrar nas oitavas agora,
E, além disso, agora começa a Copa do Brasil na semana que vem. Então, o Flamengo precisa ter um elenco para rodar, precisa ter 3 times titulares, 2, assim, pelo menos é certo, porque quem não tem elenco, quando disputa muitas competições, não consegue segurar, não consegue chegar. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que eu considero um pouco mais tranquilo, porque é pontos corridos. Então, um clube grande, um clube com apoio da torcida, assim, agora não, porque não estamos tendo presença no estádio, mas assim, com a rodagem do elenco, é difícil um clube grande, assim, com o elenco, não se manter nas primeiras posições. Porque quando isso acontece, não vai perder 3 jogos seguidos. Qual a chance que você imagina o Flamengo perder 3 jogos seguidos? É muito difícil. E ainda mais tendo um time à altura, sendo o time reserva, que a gente hoje não tem mais ideia do que é reserva, do que é titular no Flamengo. Principalmente de setembro para cá, porque tudo aconteceu muito junto, foram inúmeras lesões, um surto de Covid que atingiu quase 50 pessoas de uma delegação, então fez todo mundo perder o norte de quem é o reserva, de quem é o titular. E aí é uma coisa positiva, porque eu considero a atuação individual muito importante. Então, um jogador, quando ele quer se mostrar, quando ele quer ser melhor do que o outro, é muito interessante, né? E vou trazer agora aspas do Domi, o pós-jogo de ontem na Libertadores, ele destacou a evolução e o entrosamento de todos os atletas do Flamengo, que é justamente por isso, porque é feito um treinamento, o Domi pouco treinou o time completo, porque desde sempre ele teve algumas lesões, depois teve o surto de Covid, então assim, há muito tempo o Flamengo não entra em campo com um time 100% titular, como a gente imagina, como a torcida tem em mente. Então, o Domi apontou muito a evolução e o entrosamento dos jogadores ainda nessas circunstâncias. Ele falou, depois de 3 meses, estamos muito melhores. Compreendemos melhor o Campeonato Brasileiro. As dificuldades de jogar a cada 2 ou 3 dias. Agora estamos mais confortáveis com todo o elenco e o elenco conosco. Eles compreendem melhor. Não é fácil mudar quando ganha tudo. Disse que precisávamos de tempo, principalmente por eu ser estrangeiro. Treinamos poucos dias, mas estamos felizes porque o time todo está evoluindo e melhorando. Agora eles estão felizes em campo. Já tive experiência em mata-mata. É importante não sofrer nenhum gol. Hoje sofremos, só não estamos felizes com isso, mas vamos trabalhar duro e sei da importância de não levar gols em competições assim. Foi o que ele trouxe, porque agora o Flamengo já avisa as oitavas de final da Libertadores. Lembrando que o Flamengo entrou em campo ontem já classificado, precisava apenas de uma vitória, de um empate, né? De um ponto só para conseguir a classificação no primeiro lugar do grupo. E agora o Flamengo aguarda a definição do adversário das oitavas de final, que vai acontecer amanhã, num sorteio realizado pela Conmebol Libertadores. E a transmissão aqui, o Coluna com o João e o Rafa Penido vão repercutir bastante ao vivo, que está marcado para meio-dia.